Meus amigos, veja você na TV, a TV é você. O amor da TV Cidade entrando no seu lar, pedindo licença sempre. Nossa TV vai ao ar 24 horas por dia. Agora você assiste na mão. tvcidadecatanduva.com.br. Graças ao nosso diretor de produção, esse menino competente que eu estimo muito, João Carlos Pinto. Eu hoje estou assim, de óculos escuros, sem gravata, sem paletó, esportivamente, para fazer um programa de muito carinho da minha parte, de muita fidalguia e de uma forma reconhecida da nossa cidade. É um grande jurista que eu aprendi a admirar, Dr. Antônio Bandeira Neto. Foi homenageado pela Câmara Municipal através da moção da medalha 14 de abril, que eu deixei esse legado para todas as gerações futuras. A maior honraria do Legislativo de Catanduva é a medalha 14 de abril, que leva no seu coração a data do aniversário da cidade, 14 de abril. Medalha que eu criei e que o vereador teve a chance de prorrogar a extensão da medalha 14 de abril para o doutor Antônio Bandeira Neto. O vereador que deu esta medalha é meu amigo, que eu respeito demais e que tem muita sensibilidade por ter oferecido essa maior honraria legislativa da cidade para Antônio Bandeira Neto. Nós fizemos algumas participações. Na primeira fase desta homenagem, vamos encontrar o depoimento, o pronunciamento muito lindo, maravilhoso desse grande promotor, Dr. André, também do Dr. Pinheiro, grande juiz, um coração fidalgo, um juiz que não parece juiz, que nos recebe, sai da sua cadeira e vem nos abraçar. E também o pronunciamento dele, homenageado, Antônio Bandeira Neto, a quem muito respeito e admiro, e a TV Cidade se associa a estas manifestações de carinho. Depois nós tivemos uma homenagem com um jantar lá no Casarão, e que eu fiquei muito feliz de ver de novo o dono do Casarão, que hoje não tem mais o buffet, mas aluga para as comemorações. Vamos então às imagens da Câmara Municipal em homenagem ao grande jurista Antônio Bandeira Neto. Quero convidar Dr. José Alfredo Luiz Jorge, ex-prefeito, ex-vice-prefeito e ex-presidente dessa casa. Agora, quero convidar o nosso grande homenageado, Dr. Antônio Bandeira Neto, acompanhado de sua esposa, a senhora Denise Busnardo Neto. E agora, vamos acompanhar um pouco da história de vida do nosso homenageado, Dr. Antônio Bandeira Neto, no telão. Antônio Bandeira Neto nasceu no dia 31 de julho de 1962. Filho de Antônio Bandeira Filho e Ana Baldim Bandeira, ambos em memória, com os quais aprendeu desde cedo muita coisa boa. Foram edificadores. E à medida que o tempo passava, com o transcorrer dos anos, foram sendo enaltecidos cada vez mais.
Ingressou na Faculdade de Direito de Bauru em 1981 e já no primeiro ano de faculdade foi convocado para o tiro de guerra. Foram 6 meses difíceis, horário do término das aulas até a alvorada e poucas horas de repouso. De livre e espontânea pressão, concordou com o sargento em ser cabo, sendo que de todo o contingente, 400 soldados, foi um dos 5 escolhidos para receber um diploma de honra ao mérito, por não ter sequer uma única falta. Grandes amigos deixou por lá, quando terminou o curso em 1984. Quantas alegrias foram compartilhadas nessa época. Amigos verdadeiros que até hoje se comunicam diariamente via WhatsApp e às vezes presencialmente, onde relembram diversas histórias, dentre elas uma divertida que envolve o tradicional e famoso Dia da Pendura. Um ou outro proprietário de estabelecimento não admitia esse tradicional evento. Com isso, sua turma foi presa e instalada no interior do Camburão. Ali estava filho de juiz, hoje delegado de polícia, e os demais que compunham a trupe, hoje promotores de justiça, delegados, juízes e advogados de relevo. No dia seguinte, na faculdade, foram reconhecidos como heróis. E é claro que o restaurante pago integralmente. Após sua formatura, pediu a seus pais para que o subvencionasse por mais 6 meses, pois queria estudar no famoso cursinho preparatório de concursos Damásio Evangelista de Jesus, em São Paulo. Não gostaram da ideia, pois queriam que administrasse os bens deles e do então seu sogro Josia Rosa de Freitas, em memória. Insistiu em apenas 6 meses para que pudesse se debruçar sobre os livros e, se não passasse, casaria e, enfim, se tornaria um pequeno empresário. Algo que nunca gostou. A pressão foi muito grande. Em São Paulo, morando em um microapartamento, aprendeu a cozinhar e nunca deixou de ter o apoio de sua mãe, que carinhosamente preparava comida congelada. Foi um tempo muito difícil. E no tempo de folga, geralmente aos domingos, tinha como lazer olhar as vitrines das lojas de livro, orar na Catedral da Sé e raramente via os aviões no aeroporto. Certamente daí surgiu a gigantesca atração para conhecer pessoas, lugares, belezas naturais, culturas e etc. Também tem como paixões a filatélia e a numismática, coleção de selos e moedas. Além, é claro, das filhas e a esposa Denise Busnardo Bandeira. Dr. Bandeira se dedicou incansavelmente, estudava cerca de 14 horas, até que em 1985 foi aprovado, tomando posse no dia 9 de janeiro de 1986 como promotor de justiça, em seu primeiro concurso com 23 anos de idade. Passou alguns anos em São Paulo, até que foi promovido para a comarca de Urupês, depois promovido para a promotoria de Monte Alto, acumulando muitas outras comarcas, como Santa Adélia, Novo Horizonte, Guariba, Tabapuã e etc. Em 1º de junho de 1990, um sonho. Promovido à comarca de Catanduva, onde está há 33 anos, onde exerce a função de promotor de justiça criminal, execuções de pena, corregedor da Polícia Judiciária e curadoria da infância e juventude. Ao longo destas décadas, todas na cidade de Catanduva e região, Dr. Bandeira pôde salvar muitas vidas, notadamente menores em drogadição, pois os frutos vieram quando se depara na rua com homens já barbados e ouvem dizerem: "O Senhor salvou minha vida", e mães que dizem orar pelo Dr. Bandeira até os dias de hoje. Convido nesse momento o nobre vereador Nelson Toso para que recepcione a sua esposa, Andréia Perpétua Zutini Toso, bem como convido o doutor Bandeira, doutor Antônio Bandeira Neto, juntamente com sua esposa, doutora Denise Busnardo Bandeira, para que receba um mimo do vereador e a entrega do decreto legislativo.
Senhor presidente, vereadores e convidados, neste momento farei a leitura do decreto. Decreto Legislativo número 265, de 10 de outubro de 2023. Concede a medalha 14 de abril ao promotor de justiça Antônio Bandeira Neto e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 012 de 2023, do vereador Nelson Roberto Toso. A Câmara Municipal de Catanduva aprova. Artigo 1º. Fica concedido ao promotor ilustríssimo senhor doutor Antônio Bandeira Neto a medalha 14 de abril, como reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade catanduvense. Artigo 2º. A entrega da honraria que trata o artigo 1º do presente decreto legislativo será realizada em sessão solene desta Câmara Municipal, especialmente convocada para este fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Catanduva, aos 10 dias do mês de abril do ano de 2023. Assinam o presidente, vereador Marquinhos Ferreira, e o secretário de Administração, Diego Arthur Borges. Convido nesse momento, para fazer uso da palavra, a doutora Denise Busnardo Bandeira, esposa do nosso querido homenageado. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês aqui, amigos, familiares, as autoridades presentes. Agradeço ao Nelson pela iniciativa e a todos os vereadores pela aprovação, que a gente sabe que é unânime. Eu escrevi umas palavras, mas esqueci. Então, não tenho o dom da oratória do meu marido, mas vou falar umas. Fui incumbida hoje de trazer o neto, que fica atrás do promotor, do Dr. Bandeira, que todo mundo conhece. Ele não é o bicho-papão, que parece, né, principalmente para as crianças aí. E ele é um marido bem dedicado, é um pai extremamente amoroso. As meninas que estão aqui, a Vivian, a Luana, podem falar isso. Ele é preocupado, ele fica o tempo todo no WhatsApp, o WhatsApp come, e ai delas se não respondem rapidinho, ele magoa. É uma pessoa extremamente vaidosa, gosta de se cuidar, gosta de fazer academia, é super ativo, e eu tenho muito orgulho de ser sua esposa. Principalmente quando eu vou nos lugares e as pessoas falam: você é a esposa do Dr. Bandeira? Olha, tirou meu filho das drogas. As professoras às vezes: olha, levei o fulano no Dr. Bandeira, não me deu mais trabalho. Então esse Dr. Bandeira existe para os outros, para nós em casa é o neto, para a família o neto. Ele tem algumas paixões na vida, que são as meninas, a Vivian e a Luana, e eu, o Sky, e os gatos, porque ele também é pai de gatos, pai de pets. Nós temos 7 gatos, conta de mentiroso, mas são 7 gatos, por enquanto. Então, ele é um amante da filatelia e da numismática desde pequeno. Teve como inspiração o seu Mário Seguese, que todo mundo conhece, que era um grande filatelista. E hoje eu acho que Catanduva não tem ninguém que tenha uma coleção maior do que a dele. E entrou para a numismática também, que eu acredito que no estado agora ele está entre os maiores. Então, são as paixões dele, e que eu tenho muito orgulho de estar incluída entre elas. Então, esse é um pouquinho do neto, para não se estender, porque eu passaria dias aqui falando, né? Pela admiração e pelo amor que eu tenho, e eu sou suspeita. Então, trouxe um pouquinho do neto para vocês, que é o neto que a gente convive com os amigos. Nós não temos uma vida social intensa, nossa vida social se restringe a poucos amigos, ao nosso sítio, que a gente gosta de ir muito, as pessoas que cuidam deles, que estão aqui hoje, que são muito queridas para nós, a Wanda, que é o nosso braço direito e esquerdo, que cuida dos nossos filhos,
quando a gente viaja o tempo inteiro. Então, essas são as pessoas que fazem parte do nosso convívio. É isso. Obrigada a todos. Quero convidar a doutora Thaís Magalhães Cardoso para fazer o uso da palavra. Senhor presidente desta Casa de Leis, doutor Antônio Bandeira Neto, demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, boa noite. Em curtos 3 minutos, o que tenho para iniciar é uma frase de Charles de Gaulle, que transmite uma verdade. A dificuldade atrai o homem de caráter, porque é abraçando-a que ele se realiza. Lá atrás, um dia, apenas mais um dia na vida de um homem cheio de atribuições, ele se depara com uma criança de apenas 3 anos de idade, vitimada por um acidente doméstico. E por este acidente, ela se encontrava com boa parte do corpo coberto por queimaduras. É comum, em tempos modernos, somente ter pena, orientar, aconselhar e ficar, por pouco tempo, com uma imagem de sofrimento na cabeça. Somente isso. Mas o homem de caráter voluntariamente solícito se aproxima e faz a diferença. E, senhores, não há coisa que demonstre de maneira mais decisiva o caráter de um homem do que a maneira de como ele trata aqueles a quem ele estende a mão. Os homens de poucas palavras e de muitas atitudes são aqueles capazes de mover montanhas, mobilizar multidões e colocar em foco o objetivo traçado por Deus, que é amar o próximo. Com a sua liderança e atitude insólita, uma comunidade inteira de Catanduva se mobilizou no intuito de ajudá-la, alinhando o universo desta criança com o do mundo. Embora vítima de um destino cruel, certamente pelas linhas de Deus, precisava viver essa história para encontrar aquele que seria o exemplo a ser seguido. Por que tudo isso? Porque a palavra convence e o exemplo arrasta. E toda esta mobilização, esse esforço, liderada por este homem de caráter, teve um resultado. O número 440.194. Sim, senhores, um número. Um número de matrícula na Ordem dos Advogados do Brasil, que surgiu de uma admiração, que se transformou em um sonho, depois em meta, e que hoje se realiza, podendo esta criança retribuir a Deus a entrada deste homem de caráter em sua vida. E não foi somente esta criança, mas várias outras anônimas que surgiram com necessidades e demandas diferentes. E sempre lá estava o homem de caráter, com sua titularidade na vara da infância e juventude, ajudando a fortalecer o mundo com homens de bem. Assim, pensa o filósofo Sêneca, que, se quiseres conhecer o caráter de um homem, observa como ele distribui ou provoca os aplausos. Doutor Bandeira, não sei das pessoas que o cercam, pois não sou capaz de entrar no coração de cada uma, mas de meu coração tens minha eterna gratidão por tudo o que fez por mim, e com toda certeza sempre terá minhas orações, pois esta criança sou eu. Obrigada. Quero convidar agora, para fazer uso da palavra, doutor Antônio Carlos Pinheiro de Freitas, juiz da primeira vara criminal e diretor do fórum. Certas homenagens como a de hoje, nesta Câmara, de tão importante que é o homenageado, dignificam e enobrecem não apenas o homenageado, mas também o vereador, autor da homenagem, que teve a felicidade de, em nome de nossa comunidade catanduvense, propor a concessão da medalha 14 de abril, a maior honraria do município, ao excelentíssimo senhor doutor Antônio Bandeira Neto. E também a Câmara Municipal de Catanduva, de forma unânime, representa o sentimento de toda a nossa comarca, de toda a nossa
coletividade catanduvense. Então, meus parabéns. Além de dignificar o doutor Antônio Bandeira Neto, dignifica o vereador Nelson Toso e toda esta Casa de Leis. Muito obrigado pela justiça que o senhor está fazendo nesta data, e os senhores vereadores, presidente da Câmara, nesta data. Muito obrigado, Nelson Toso, obrigado a todos os senhores vereadores. Cumprimento também os senhores funcionários da Câmara, pela maneira como sempre me recebem aqui. Bom, eu cheguei a Catanduva em 4 de março de 2010, já há mais de 13 anos. Desde então comecei a trabalhar com o doutor Antônio Bandeira Neto. Trabalhamos diariamente. Eu como juiz da primeira vara criminal e alguns anos diretor do fórum, e ele como promotor de justiça que atua junto à primeira vara criminal, que engloba o serviço das execuções criminais, ou seja, as pessoas condenadas pela justiça, e também trabalha na segunda vara criminal, os processos que envolvem as crianças e adolescentes. Na primeira vara criminal, atuamos diariamente em audiências de custódia, audiências de julgamento de processos criminais, todos os dias. Grande parte dos processos é de acusados presos. Como já dito, atuamos ainda em inúmeros processos criminais e de execuções criminais. Dr. Antônio Bandeira atua dessa forma em processos envolvendo áreas muito sensíveis do direito. Ele atua em processos criminais, processos de execuções criminais que envolvem pessoas presas, processos da infância e juventude, que, infelizmente, a grande maioria envolve pessoas que são menos afortunadas, pessoas que têm menor condição financeira. E ele sempre demonstrou ser profundo conhecedor do direito e de todas as ciências relacionadas com a ciência jurídica. Trata-se de um profissional que sempre atuou demonstrando muita seriedade, firme em sua atuação enquanto promotor de justiça, mas sempre buscando uma decisão mais justa e equilibrada para as partes envolvidas no processo. Apesar do rigor com que atua, aplica à risca o princípio fundamental da Constituição Federal, da dignidade da pessoa humana. Eu sou testemunha disso diariamente. Ele busca sempre a solução mais justa, a dignidade da pessoa humana, agindo com muito bom senso, equilíbrio e equidade, principalmente nos processos que eu já falei, que envolvem as pessoas mais carentes, processos criminais, processos que envolvem pessoas condenadas pela justiça e da área da infância e juventude. Eu também visito a cadeia pública aqui, eu sempre constatei regularmente que o doutor Antônio visita, ou algum tempo, não sei se ele saiu da corregedoria, ele sempre visitou a cadeia pública para ouvir as necessidades dos presos e sempre visitou as entidades ligadas à área da defesa dos direitos da criança e juventude. Queria só fazer um parênteses aqui para saudar, desculpa quebrar o protocolo, meu colega Alexandre, juiz de direito, que aqui está, chegou agora, eu acho, juiz na comarca de São José do Rio Preto. Doutor Antônio, ele atua sem exceção de forma exemplar, com muito zelo e serviço, rigorosamente em dia, com muita competência e pareceres respeitáveis, manifestações proferidos com pena de mestre, ou seja, com escrita de mestre, e de forma impecável. Detentor de grande conhecimento jurídico, língua portuguesa impecável, grande experiência de vida e profissional, além de grande cultura geral. Atende a todos, juízes, promotores de justiça, funcionários do judiciário e do Ministério Público, advogados e toda e qualquer pessoa que chega até o doutor Antônio com muita educação
lhaneza de trato e muita seriedade em sua função. Sempre busca a excelência em tudo o que faz. Tudo que o doutor Antônio faz é bem feito, na vida profissional e particular, fazendo tudo o que está ao seu alcance para fazer as coisas da melhor maneira possível. Nesse ponto aqui eu lembro o que diz Aristóteles sobre a excelência, que a excelência deve ser um hábito, praticada, virar um costume para a pessoa, que assim sempre ele a praticará. E o doutor Antônio Bandeira Neto, doutor Antônio, como chamo de forma carinhosa, ele pratica a excelência em todos os atos da vida dele. Em relação a mim, sempre tratou com muita consideração, carinho, profundo respeito, e me dá o privilégio de tê-lo como amigo e poder desfrutar de seus ensinamentos e companhia da labuta diária. Caríssimo doutor Antônio Bandeira Neto, que Deus lhe dê muita saúde e o conserve por muitos e muitos anos. Parabéns pela justíssima e merecida homenagem, doutor Antônio. Parabéns à esposa, doutora Denise, e a todos os familiares do doutor Antônio, pela honraria e homenagem hoje recebida, como já dito, a mais alta honraria desta Casa de Leis. E deixo uma última mensagem ao doutor Antônio Bandeira Neto. No dizer do escritor, filósofo e orador, Padre Antônio Vieira, que Deus o conserve assim, humano. Repetindo, que Deus o conserve assim, humano. Muito obrigado, doutor Antônio. Quero convidar para fazer uso da palavra também o nosso promotor de justiça de Catanduva, o doutor André Luiz Nogueira da Cunha. Excelentíssimo senhor Marcos Ferreira, digno vereador presidente da Igreja Câmara Municipal de Catanduva, na pessoa de quem peço autorização e licença para saudar as demais dignas autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores, doutor Antônio Bandeira Neto, nosso colega de Ministério Público, nosso dileto amigo, que hoje recebe uma justa homenagem da nossa comunidade, representada pelos nobres vereadores de Catanduva, por iniciativa do digno vereador Nelson Toso, a medalha 14 de abril, data que representa a fundação do nosso município. Receba o abraço e o cumprimento de todos os colegas da Promotoria de Catanduva, que me incumbiram da honra de saudá-lo neste momento de alegria e orgulho para todos nós. Doutor Bandeira, quando um colega é homenageado pela comunidade, o Ministério Público se engrandece e agradece. Vossa Excelência, pela excelência do seu trabalho, pela dedicação ímpar às atividades da promotoria e pela consecução dos objetivos institucionais. Dr. Bandeira chegou a Catanduva como promotor de justiça titular da 5ª Promotoria, cargo que ocupa até hoje, em junho de 1990, como já foi falado aqui, tendo ingressado no Ministério Público após dificílimo concurso de provas e títulos em dezembro de 1985. Passando pelas comarcas de Urupês, Araçatuba, Monte Alto, sendo sempre promovido por merecimento. Em 5 anos de carreira, ele atingiu a entrância máxima da carreira, ou seja, ele atingiu o grau máximo possível para um promotor à época no interior do estado de São Paulo. Dali para frente seria a capital, mas se fosse a capital nós o perderíamos, então ele acabou ficando na terra dele, que é Catanduva. Só para vossas excelências, senhoras e senhores terem ideia, eu, para chegar em Catanduva, eu levei 16 anos. Doutor Bandeira, pela sua competência, pela excelência do seu serviço, por merecimento, em 5 anos ele estava em Catanduva. É um motivo de orgulho para todos nós. Digo chegar em Catanduva, porque a Catanduva sempre foi o último nível da carreira, antes no interior e agora no estado todo de São Paulo. Doutor Bandeira, peço licença para realçar a Vossa Excelência que quando alguém é homenageado por sua comunidade,
Isso significa que a comunidade está agradecendo pelo trabalho realizado em seu favor. Eu não sei se Vossa Excelência sabe ou conhece, ou se as pessoas aqui presentes conhecem, ou já se deram conta da profundidade que é, na nossa língua portuguesa, quando nós agradecemos alguém. Quando nós agradecemos em português, nós falamos muito obrigado. Existe um vídeo muito interessante no YouTube, de um professor português, reitor da Universidade de Lisboa, Antônio Nóvoa, que explica para nós, baseado no Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino, que quando nós agradecemos, nós podemos fazê-lo em 3 níveis. O nível mais simples, que é o nível mais superficial, que é o do reconhecimento. Quando eu agradeço no nível superficial, eu apenas reconheço de forma racional que aquela pessoa fez algo por mim. E eu digo apenas agradecido. Muitas línguas europeias usam esse termo, agradecido. Temos um segundo nível, intermediário. Isso é o que o professor explica, baseado no Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino. O nível intermediário é o nível no qual o sujeito rende graças, ele rende mesuras, ele louva quem lhe prestou um favor. Ele rende graças àquela pessoa que fez alguma coisa de positivo para si. O nível mais profundo, segundo São Tomás de Aquino, é o nível do compromisso. É o nível mais profundo porque nós não apenas reconhecemos, nós não apenas agradecemos, nós não apenas louvamos o favor recebido, mas nós nos comprometemos com o favor recebido. E quando toda a Catanduva está aqui presente, doutor Bandeira, agradecendo porque a palavra que foi falada aqui por diversas pessoas, de forma muito mais brilhante do que mim, desculpem, foi agradecemos. Muito obrigado, doutor Bandeira, nós agradecemos. Mas nós dizemos muito obrigado em língua portuguesa. Às vezes a gente não se dá conta disso. Mas o que significa muito obrigado? Eu estou muito obrigado a você. Eu me comprometo com você. O favor, a gentileza, o seu trabalho foi tão maravilhoso que eu me obrigo. E no direito, obrigação é compromisso, é contrato. Então, eu queria que Vossa Excelência entendesse e analisasse e observasse que quando todos nós estamos falando muito obrigado, nós estamos falando na nossa língua portuguesa. E na nossa língua portuguesa, muito obrigado significa que nós estamos, doutor Bandeira, tão agradecidos que nós nos comprometemos com Vossa Excelência, pela sua atitude, pela sua ação, pela sua conduta, pelo seu trabalho, pelo seu trabalho. Nós todos aqui presentes nos vinculamos pessoalmente ao Senhor e temos ciência e consciência que firmamos um compromisso moral de, no momento certo e quando necessário, retribuir toda essa dedicação de Vossa Excelência à causa pública e ao serviço do Ministério Público em nossa comunidade. Portanto, muito obrigado a Vossa Excelência significa um compromisso forte e duradouro e não simplesmente um agradecimento por reconhecimento ou por graça. Parabéns, doutor Bandeira, é um motivo de orgulho para nós do Ministério Público e muito obrigado a Vossa Excelência. Muito obrigado a todas e a todos. Quero convidar agora o autor da propositura, o nosso querido vereador Nelson Toso. Doutor Bandeira e doutora Denise. O Richard foi feliz, sim, né? Uma ideia da medalha. Aí eu fui procurar saber quem que era esse homem direito. Pouco eu conhecia, falar a verdade para vocês, não tinha muito contato com ele. Do dia a dia, doutor Bandeira daqui, doutor Bandeira dali. Olha, ele é uma pessoa firme, é isso, cuidado com o doutor Bandeira, cuidado com o doutor Bandeira, e vamos saber conhecer. Aí começou a aparecer as coisas. Aí eu fiquei muito feliz, porque com certeza foi uma ótima indicação, mas eu não podia dar uma medalha dessa importância para qualquer pessoa. E foi de verdade escolhida a dedo. Tá?
Não vim fazer só política aqui, não. Hipocrisia minha é falar que não tem um pouquinho de política. Porque eu quero ficar conhecido cada vez mais. Gosto de política. Hipócrita, para mim, é o cara que vem aqui e fala aqui de política. E, padre, Jeová, eu discordo um pouquinho do senhor, só nessa parte do político que vai para o inferno. Não é todos os políticos que vão para o inferno, não. Porque, para mim, o meu entendimento, a gente tem que fazer política. A política, ela é linda, ela é maravilhosa. Quem fez eu estar aqui na política foi a Luísa Helena, uma senadora, acho que foi ministra, e um dia, no programa do Jô Soares, para vocês terem uma ideia, ela olhou para a televisão, acabando o programa já do Jô, ela falou, Jô, eu preciso fazer um apelo para vocês. Faz esse apelo, pode fazer. Queria que todo mundo prestasse atenção. Queria que cada um de vocês está aqui hoje, todos os magistrados estão aqui, porque não tem um pé da cultura que vocês têm, tem que andar muito ainda. Eu falo para minhas filhas estudarem muito, que a importância do estudo é muito grande, mas tem muito ainda para me aprender a olhar os 6 meses de estudo que o senhor fez e falar, eu não quero ser administrador de empresa, eu quero ser promotor. Brigou por 6 meses e correu atrás. Então eu peço para vocês, pelo amor de Deus, façam política, ou pelo menos tentem entender da política, porque a política ela é linda, e a política envolve cada um de nós, em todos os aspectos. Mas voltando aqui para o Dr. Bandeira, eu por 20 anos trabalhei em pastoral da sobriedade e tive a sorte de trabalhar com o Padre Oswaldo, uma boa parte dela. Quantos dependentes químicos passaram pela minha mão? Muitos. E eu era teimoso, persistente, padre, interna esse para mim. Ô Nelson, não está preparado. Leva ele para a pastoral. Vamos triar ele primeiro, ver se ele quer, ou ele está correndo de um traficante só. Será que ele está só correndo de um traficante, ou ele quer de verdade melhoras de vida? Infelizmente, a maioria estava correndo do traficante, porque tinha uma dívida muito alta, e queria se esconder. E lá no padre, podia se esconder tranquilo. Falei, meu Deus do céu, como fazer diferente? E vai daqui, vai dali, uma briga. Internava em Novo Horizonte, no Padre Carlos. Um dia eu estou lá, levei um interno, uma pessoa para internar. Cheguei em casa, porque eu parei um pouco o Padre Carlos, o pessoal quis me mostrar a chácara. Cheguei em casa, o dependente estava primeiro que eu na casa dele. Eu falei, não estou acreditando, não fica. É difícil. Para você salvar uma vida hoje que está na dependência química, gente, é muito difícil. Olha, é 10%, clínicas particulares, aí eu tenho pesquisa que não chega a 5%, a pessoa volta para a vida. E o senhor, doutor Bandeira, o senhor foi na contramão de tudo isso. O senhor foi muito, como diz o Richard, dando uns tapinhos às vezes, em cima da mesa, queimando a mão, né, Denise? Doutora Denise. Queimando a mão, às vezes assustar algum dos meninos. Pô, peraí, você tem que mudar de vida. E funcionou. O senhor está ganhando essa medalha 14 de abril, hoje, desse vereador que vos fala, por merecimento, por muita coisa boa que o senhor fez para a nossa cidade. E a prevenção hoje, gente, é um dos melhores caminhos. A gente vê aí o padre investindo muito no esporte também, que é uma forma, que ele viu que não é de outra forma que faz a coisa acontecer. A gente tem que investir nessas crianças. O senhor falou muito de família. Agora, na entrevista que o senhor deu ali em cima, eu gostei muito, que a família é a base de tudo. A gente não pode perder os valores da família. Você, doutora Thais, a palavra convence, o exemplo arrasta. Lindas suas palavras. Padre Oswaldo, o milagre se faz no caminho. E se faz, padre. É isso mesmo, um caminho, na perseverança, na vontade de querer fazer o bem. E o doutor Bandeira, para mim, hoje, te considera de verdade um amigo. Não é por causa da medalha, não. É pela pessoa que o senhor fez e pelo que o senhor vem fazendo por Catanduva. Eu quero que Deus abençoe muito você, a sua família, os seus filhos, tá? A doutora falou dos filhos, o carinho que você tem pelas suas filhas, que o que mais importa na vida da gente. Eu vim de uma família humilde, e minha primeira caneta foi um cabo de enxada. E me orgulho muito de falar que eu sou caipira. Muito, muito mesmo. Ser caipira, para mim, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. A minha mãe tinha 5 filhos, e às vezes, uma linguiça, para dividir para 5 filhos, mais ela e meu pai. E muitas das vezes eu olhava, tinha 6 montinhos na frigideira. Por que só 6 montes? Mãe,
Eu já comi, filho. Tá, que comeu. Então, gente, valorize a família de vocês. A família é a coisa mais importante que a gente tem. De verdade, que Deus te abençoe muito, que Nossa Senhora te proteja. O Padre Jeová falou muito bem, que a senhora é devota a Nossa Senhora, e as luzes de Deus sempre estejam no seu caminho. Muito obrigado a todos e uma ótima noite a todos. Quero convidar o vereador Nelson Toso, que se posicione em frente à mesa para fazer a entrega da medalha 14 de abril ao nosso homenageado, doutor Bandeira. Agora, quero convidar o nosso grande homenageado, o excelentíssimo senhor Dr. Antônio Bandeira Neto, para fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Eu tive um professor de Direito na Faculdade de Direito de Bauru, Instituição Toledo de Ensino, que, aliás, conto aqui com a presença de dois amigos que se formaram comigo, meu querido Toledo, que não é dono da faculdade, diga-se, e o Álvaro André Cruz Júnior, que já foi citado aqui. Então nós escolhemos para ser paraninfo, um grande promotor de justiça, criminalista, escritor de vários livros, escolhemos ele para ser paraninfo. Pois bem, ele falou 4 horas ininterruptas. Quis ele certamente se rivalizar com Fidel Castro, conhecido por seus longos discursos. Não preciso dizer nada que o Tourinho, nome do professor, nunca mais foi convidado para ser paraninfo, né? Portanto, eu serei muito breve. Eu estive pensando logo após ter recebido o Richard e o Nelson no meu gabinete, quando saí de lá, pensei e falei, poxa vida, são 1, 2, 5, 10, 20, 30, são quase 4 décadas trabalhando. Passei a refletir sobre isso. E realmente passei a pensar nos menores que eu ajudei a sair da drogadição e que não raras vezes nós nos encontramos ou no dia a dia, mas o senhor é doutor Bandeira, né? Como se fosse um bicho papão, né? Poxa, o senhor me tirou das drogas, isso agora tenho família constituída, isso, aquilo, né? Então, eu fico muito grato. Esse é o reconhecimento maior que eu tenho recebido atualmente, porque ainda estou na ativa, né? E na ativa também está no meu querido André, cujas palavras muito me emocionaram. Muito obrigado, André. E ressalto aqui também a presença do meu querido Zé Guilherme, promotor de justiça de Santa Adélia. Obrigado pela presença, querido. Falar do Pinheiro, ele é que deveria estar no meu lugar, porque durante tanto tempo eu tive centenas de juízes que trabalharam comigo. Infelizmente, não tive o privilégio de trabalhar com a minha juíza preferida, que no caso é minha irmã Adriane Bandeira, por impedimento legal, óbvio, né? Mas o Pinheiro é aquele juiz sensato, cujas sentenças são artesanais. Ele absolve quando é o caso, condena quando é o caso, mas na medida certa, nem mais nem menos. Esse é o juiz com quem eu trabalho e com quem às vezes eu penso em parar, mas eu falo, não. Às vezes ele fala, pensa melhor, Neto, pensa melhor, talvez não seja o momento certo, isso e aquilo. E estou aí, estou na ativa ainda, espero continuar. Obrigado, Miriam, pelas palavras elogiosas. A Thaís, me emocionei bastante contigo. Fizemos uma campanha relâmpago
Em 2 meses arrecadamos uma pequena fortuna para poder custear o seu tratamento, que foi longo e doloroso. Eu sei disso, acompanhei muito de perto. E veja só, que bonito. Padre Jeová passou também por momentos difíceis aqui na cidade, quando nós tivemos uma CPI, que eu chamo CPI não da pedofilia, mas da farsofilia, né? Porque aquilo tudo foi uma farsa, no meu sentir. Tanto é que parou, era simplesmente uma política má. Então, eu gostaria de agradecer ao Nelson Toso, que foi com o Richard até a minha promotoria, muito obrigado. Extensivo a todos os vereadores aqui presentes. Obrigado pelas palavras elogiosas, Padre Oswaldo. Gostaria de agradecer imensamente a todas as autoridades civis e militares que aqui estão, em especial também o cerimonial da casa, a Adriana, o Alex, todo o seu staff. Eu sei que não é fácil realizar tudo isso de uma hora para outra, né? Então, com muito carinho, deixaram tudo pronto, e gostaria, evidentemente, de agradecer a Denise, que ficou à testa de tudo isso. E para finalizar mesmo, eu gostaria de registrar a presença de 2 joias raras, 2 brilhantes já lapidados, que são minhas filhas, Vivian e Luana. Obrigado, querida. Amo vocês. E, como dizia o poeta Fernando Pessoa, seu poema Mar, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Muito obrigado. Quero, primeiramente, parabenizar o doutor Antônio Bandeira Neto, sua esposa, pela maior honraria dessa cidade. Quero também, doutor Bandeira, te parabenizar pelo seu trabalho que você realiza em nossa cidade. Com certeza o senhor é nossa referência, e tenha certeza que você nos representa. Muito obrigado, doutor Bandeira. Agradeço. Muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço. Boa noite a todos. E convido os senhores e senhoras para uma foto aqui dentro oficial com o doutor Bandeira. Vou terminar essa homenagem que foi feita na Câmara Municipal pelo vereador que eu gosto muito, o Toso, fez com muita sensibilidade a honraria que eu deixei por escrito e criei a medalha 14 de abril Antônio Bandeira Neto. E aproveito aqui para lhe desejar um Natal cheio de paz, cheio de amor, cheio de carinho, mas um Natal cheio de paz e saúde. A saúde é primordial para todos nós. Então, o senhor que está nos vendo, a senhora que está nos vendo, você, meu jovem, louve a Deus essa saúde que Deus está te dando para participar de mais um Natal do Senhor Jesus nascendo em nossos corações.
Um beijo no coração de todos e um abraço dos mais festivos em homenagem àqueles que fizeram por Catanduva e que estão fazendo como Antônio Bandeira Neto. Ficam com Deus.